Olá, amigos e amigas do saber. Neste episódio de hoje, vamos falar sobre o sentimento de inadequação que experimentamos em um cotidiano marcado pelo senso comum e pela ignorância. Alguns meses atrás, eu publiquei algo neste sentido em minhas redes sociais, afirmando que eu me sinto sufocado pela frivolidade e pela mesquinhez dos assuntos do dia a dia. A postagem causou uma repercussão que eu não esperava, de modo que eu recebi comentários de várias pessoas dizendo que eu estava expressando justamente o que elas sentiam, mas nunca haviam conseguido formalizar. E tendo em vista que esta publicação foi apenas um curto vídeo de alguns segundos, eu resolvi então elaborar melhor a questão e trazê-la aqui para o podcast. Nós veremos que encontrar o seu lugar no mundo diz respeito também a conhecer a si próprio. E traremos ao final deste episódio uma reflexão de Sócrates, na qual ele fala sobre o mandamento grego do conhece-te a ti mesmo. Por que é que a gente tem essa sensação de não pertencer a lugar nenhum? Várias pessoas experimentam isso, várias pessoas não aguentam as conversas do cotidiano e a gente tem esse sentimento de inadequação, de deslocamento. Fica essa busca, olha, qual é o meu lugar? Onde eu me encaixo? Eu não me encaixo nessa realidade imediata que eu conheço. Então nós vamos falar sobre isso neste episódio. Então vamos lá, acompanhe. Antes de iniciar, um breve recado. Faça a sua inscrição em nosso curso Crítica da Religião, Feuerbach, Nietzsche e Freud. Neste curso, abordamos a religião de maneira crítica, a partir de três pensadores fundamentais: Ludwig Feuerbach, Friedrich Nietzsche e Sigmund Freud. O objetivo deste curso introdutório é fornecer uma base sólida para facilitar a sua leitura e compreensão de três obras: A Essência do Cristianismo, de Feuerbach, O Anticristo, de Nietzsche e O Futuro de uma Ilusão, de Freud. Na obra de Feuerbach, estudamos sua tese de que a teologia é uma antropologia invertida, de modo que todo o conteúdo da religião diz respeito não a Deus, mas ao próprio homem. Nas sessões sobre Nietzsche, detalhamos sua crítica tardia ao cristianismo a partir da questão dos valores, de modo a compreender por que Nietzsche pensava que só existiu um cristão até hoje, e este morreu na cruz. E nas sessões dedicadas a Freud, estudamos sua tese de que a religião é uma ilusão que surge para satisfazer nossos desejos mais infantis. Para ver mais detalhes sobre o curso, veja a grade curricular através do link disponível na descrição deste episódio. E o nosso segundo e último recado é que continuam abertas as inscrições para os nossos dois outros cursos, Introdução à Filosofia, dos Pré-Socráticos a Sartre, e A Filosofia de Karl Marx, uma introdução. Os links para os cursos estão na descrição deste episódio ou então em nosso site www.filosofiaepsicanalise.org. Voltemos então ao nosso tema, sem lugar no mundo. Vejam, se você é alguém que busca conhecer a realidade de forma profunda, se você é alguém que não se contenta com as primeiras impressões das coisas, fatos e eventos, se você é alguém que vê o mundo com espanto e admiração e, por essa razão, você filosofa, você provavelmente também passa por essa situação de inadequação, de deslocamento, de não pertencimento. Você não quer, por exemplo, discutir sobre aquele reality show que acontece todo ano, aquela reprodução tosca da vida cotidiana da qual nós queremos justamente escapar. Não, você quer investigar o porquê das coisas, do mundo, das civilizações, da história, do comportamento humano. A impossibilidade de ser quem realmente somos em meio às pessoas que nos cercam nos dá a sensação de que vivemos no que eu chamo de ditadura da ignorância. Esta é uma situação de silenciamento compulsório e sutil, na qual nós não somos
expressamente proibidos de falar sobre o que queremos. Não, nós somos impedidos de falar sobre o que gostamos pelas consequências que isso gera, pelo ostracismo social. Agora, eu gostaria de já antecipar uma provável objeção. Alguém poderia dizer que faz parte de uma inteligência emocional saudável se adequar a todo tipo de situação e contexto social. Sem dúvida alguma, claro, é parte de um ego saudável saber lidar com o diferente, com o contraditório, porque um indivíduo que não consegue lidar com ninguém além de seu próprio espelho ou então de seu animal de estimação, um indivíduo assim realmente precisa de ajuda profissional. Agora, este é, no entanto, apenas um caso extremo, porque o oposto deste indivíduo problemático é aquele também que, assim como um camaleão, sempre adequa sua personalidade ao meio social e se confunde com este, revelando também que precisa de tratamento da mesma forma. Então, tanto o indivíduo que nunca se adequa a nenhum meio social, quanto aquele que se adequa a qualquer um, todos dois estão fora do ponto de equilíbrio. Agora, essa discussão não pode ser reduzida apenas a aspectos psicológicos. Sentir-se sufocado pela ditadura da ignorância diz respeito também a um modo de ser no mundo e à impossibilidade de se integrar a um ambiente alérgico à autenticidade. No capitalismo tardio, tudo tem ares de falsidade e superficialidade, o que foi acentuado nas últimas décadas com o surgimento das redes sociais e agora da inteligência artificial. Muitas vezes não é possível distinguir se uma foto é verdadeira ou falsa, se o indivíduo utilizou filtros para melhorar sua aparência ou se realmente o encontraríamos da mesma forma na rua, ou então se um texto ou comentário foi escrito por um humano ou então por um serviço de inteligência artificial. Nós temos cada vez mais sede de autenticidade, o que encontra expressão, por exemplo, naqueles filmes nos quais o protagonista abandona toda a sua vida urbana e vai viver isolado nas montanhas. Isso é índice de que estamos todos cansados e sedentos por autenticidade. Mas veja que quando eu faço esta afirmação no plural, né, de que estamos todos cansados, estamos todos sedentos por autenticidade, eu não me refiro à sociedade inteira. Nossa reflexão aqui está circunscrita àqueles que realmente tomam uma atitude quanto a este sentimento de inadequação e que, por isso, buscam melhorar a si mesmos através da filosofia. Provavelmente você é um destes, tendo em vista que, neste momento, você está dedicando parte de seu tempo e atenção a um podcast de filosofia. Mas observe que, de certo modo, todo e qualquer indivíduo tem necessidade de se sentir especial e diferente de todo mundo. Vejam, se nós chegarmos diante de uma multidão com milhares de pessoas e perguntarmos assim: Hey, quem aqui é crítico e pensa por si próprio? Todo mundo na multidão vai se manifestar, porque todo mundo se acha livre, todo mundo acha que sabe o que quer, todo mundo acha que é dono de si, que toma suas próprias decisões, etc. Mas nós sabemos que não é exatamente bem assim. É por isso que, em seu romance O Idiota, Dostoiévski resume bem a situação de indivíduos que expressam ideias que acreditam ser deles próprios, quando, na verdade, essas ideias são apenas reprodução de algo cuja fonte eles não mais se lembram. A frase de Dostoiévski é a seguinte, abre aspas, basta a certos indivíduos assimilar uma ideia expressa por outrem, ou ler qualquer página solta para imediatamente acreditarem que essa é a sua opinião pessoal espontaneamente brotada de seu cérebro. Fecha aspas. É disso que estou falando. Muitas vezes o indivíduo assimila alguma ideia que está por aí, que está no ar, e acha que aquilo ali é coisa da sua cabeça. Agora vejam também que a publicidade no século XX explorou muito bem esta ânsia por autenticidade no capitalismo tardio, né? Essa ânsia por autenticidade da qual estávamos falando.
É por isso que peças publicitárias prometem que o consumo de determinada mercadoria irá tornar o indivíduo único, diferente de todos. E isso tem um efeito psicológico garantido, né? Agora, parece que ninguém percebe o óbvio, que um produto fabricado para milhões de pessoas só tornará cada indivíduo exatamente igual aos outros milhões que consumirem aquele mesmo produto. Mas percebam que há mais contradições aqui. Porque, se por um lado, tal busca por autenticidade é generalizada, a própria autenticidade não é, por outro, bem acolhida quando manifesta. Então, essa dialética da busca por autenticidade é tal que ela sufoca qualquer tentativa de quebrar a uniformidade da sociedade de massas, tendo em vista que a busca por autenticidade é justamente um dos aspectos que garante a massificação, principalmente aquela que mencionamos através do consumo de mercadorias. Que vejam, quando todos querem ser diferentes, todos se tornam iguais. Mas há aqueles, no entanto, que escapam. Há aqueles que, não satisfeitos com a individuação fracassada prometida pela publicidade capitalista, estes indivíduos voltam-se para si próprios, dão um passo atrás e tentam compreender o que está acontecendo neste mundo. Estes não se reconhecem nos ideais publicitários e sentem-se vazios tanto no cotidiano deste mundo administrado quanto em seu tempo livre. É neste momento, então, que surge o sentimento de inadequação, porque se o indivíduo busca construir sua própria identidade ao invés de recebê-la pronta da sociedade de massas, ele dá a si mesmo, então, uma tarefa colossal de encontrar o seu lugar no mundo. É importante ressaltar que a nossa identidade, no entanto, sempre é social. O filósofo alemão Hegel nos ensina que cada pessoa é uma individuação do espírito, no sentido de que nós herdamos de nossa sociedade uma língua, uma cultura e comportamentos que seriam bem diferentes se tivéssemos nascido em outra parte do mundo ou então em outro período histórico. Além disso, como o próprio Hegel também nos ensina em sua famosa Dialética do Senhor e do Escravo, a qual se encontra em sua obra Fenomenologia do Espírito, até mesmo o senhor precisa do reconhecimento do escravo para ser quem é, para ser senhor. De modo que nós não podemos simplesmente nos afirmar sem ter, de alguma forma, o reconhecimento dos outros. Quando nos sentimos sem lugar no mundo, nós devemos ter em mente que não estamos sozinhos nisso. Nós buscamos construir nossa identidade junto àqueles que também buscam construir as suas próprias. Mas tais indivíduos são raros, e tal fato tem pelo menos duas consequências. Primeira, o sentimento de solidão em meio ao círculo de convivência mais próximo. E segunda consequência, a necessidade de encontrar mentes afins, mentes semelhantes, mas não apenas em nosso próprio tempo, mas através de toda a história. Nós vamos falar inicialmente sobre este primeiro ponto, a solidão que nós experimentamos em nossos círculos sociais mais próximos. Mas nós faremos agora a nossa clássica pausa musical, a fim de que você absorva melhor o conteúdo exposto até o momento e revigore a concentração para o restante do episódio. Hoje nós vamos ouvir um trecho da Sonata número 1 em Fá menor de Ludwig van Beethoven, compositor alemão nascido em 1770 em Bonn e falecido em 1827 em Viena, na Áustria.
Caso você tenha interesse em conhecer melhor as músicas que tocamos aqui nos intervalos do podcast, basta procurar pela playlist Clássicas Filosofia Vermelha no Spotify. Em nosso perfil, você pode ir na terceira aba e lá há um link direto para essa playlist. Voltemos então ao nosso tema, sem lugar no mundo. Vejam, a busca pela construção de nossa identidade em uma sociedade alérgica à autenticidade resulta em solidão. Nós só podemos encontrar nosso lugar no mundo se antes compreendermos este mesmo mundo, de tal maneira que uma investigação tão séria, profunda e excitante não deixa muito tempo ou interesse para os assuntos mais comuns do cotidiano e os torna pequenos, irrelevantes, insignificantes aos nossos próprios olhos. Agora, a questão é que nem sempre podemos escolher nosso círculo social. Nós somos obrigados a dividir o mesmo ambiente de trabalho ou sala de aula com pessoas que, se nós pudéssemos, nós não escolheríamos estar perto de tais pessoas. E em tais situações, inevitavelmente somos confrontados com certos assuntos dos quais não gostaríamos de participar, como já aconteceu comigo, por exemplo, em alguns lugares nos quais trabalhei. Em algumas empresas nas quais trabalhei, alguns colegas falavam apenas sobre a festa do dia anterior, a festa do próximo final de semana, o quanto beberam, como caíram quando estavam embriagados e qual o próximo smartphone que iriam comprar, etc. Agora, veja, falar sobre estas coisas em si não é de fato o problema, porque isso faz parte de nossa existência e devemos falar também sobre questões triviais relativas às nossas vidas. A crítica aqui não é de uma perspectiva moralista ou de alguém que não gosta de aproveitar a vida ou de se divertir. Não tem nada a ver com isso. O problema é apenas nunca elevar as discussões para além deste nível. Isso é, o problema é não possuir repertório para se elevar além do imediatismo da experiência cotidiana. Ou, em outras palavras, o problema é a incapacidade de se erguer além da superficialidade. Veja que ser obrigado a ouvir sempre conversas desse tipo reforça a sensação de deslocamento sobre a qual estamos falando neste episódio. Aqueles indivíduos que buscam por autenticidade e por seu lugar no mundo querem falar sobre filosofia, política, psicologia, ciência, história, guerra, paz, literatura, poesia, arte, música, mas esses indivíduos quase nunca encontram ouvidos abertos a tais questões. E então, a relação compulsória, obrigatória, inescapável com indivíduos cujas conversas gravitam apenas em torno de questões mesquinhas acaba configurando uma relação desigual. Vejam, porque, para quem gosta apenas de tais assuntos, essas conversas são indulgência. Mas para aqueles sedentos por profundidade, esse tipo de conversa não passa de abstinência de si próprios, de um sufocamento de seu verdadeiro eu. Talvez seja para evitar essa relação tão desigual e sofrível que muitos filósofos vivem afastados da multidão. O filósofo romano Sêneca nos oferece um conselho sobre esse tipo de relação. Sêneca percebeu como a relação com pessoas muito diferentes de nós pode tirar a nossa paz. E por isso, ele nos aconselha o afastamento temporário de tais relações até que a solidão nos incomode e nos faça desejar companhia novamente. Sêneca se expressa assim, abre aspas, é preciso frequentemente recolhermos-nos em nós mesmos, pois a relação com pessoas diferentes demais de nós perturba o nosso equilíbrio, desperta nossas paixões, irrita nossas restantes fraquezas e nossas chagas ainda não completamente curadas. Misturemos, portanto, as duas coisas. Alternemos a solidão e o mundo. A solidão nos fará desejar a sociedade, e esta nos reconduzirá novamente a nós mesmos. Elas serão
antídotas uma à outra. A solidão curando nosso horror à multidão, e a multidão curando nossa aversão à solidão. Fecha aspas. Percebam então o movimento recomendado por Sêneca. Afastar da multidão para buscar a tranquilidade até que a solidão nos incomode e nos mande novamente para a vida social. Por isso, às vezes, é recomendado simplesmente sumir, desaparecer por um tempo. Agora, claro, nem sempre temos essa escolha. Seria muito bom simplesmente trocar de emprego até encontrar o ambiente de trabalho ideal, mas, na maioria das vezes, nós precisamos nos submeter a esse tipo de relação e somos obrigados a suportar tais situações. Nós dissemos anteriormente que aqueles que buscam construir sua identidade o fazem junto a outros que também buscam construir as suas próprias. Agora, como tais indivíduos são raros, isso gera solidão neste meio social mais próximo e há necessidade de encontrar mentes semelhantes, sejam estas de seu próprio tempo ou de outros períodos históricos. Então, nós já falamos sobre o primeiro item e agora vamos falar sobre o segundo. Há uma frase bem interessante em alemão que afirma o seguinte: Man ist, was man ist. Em português, isso quer dizer algo como o homem é aquilo que come. A frase soa melhor em alemão, até mesmo pelo jogo de palavras, né? Esse man ist, né? ist, was man ist, no final, que é o verbo essen, conjugado na terceira pessoa. Mas aí ele tem o mesmo som, ele é pronunciado da mesma forma que o verbo sein, né? Então, man ist, was man ist. Parece que está repetindo uma palavra, mas a diferença entre elas é basicamente apenas como se fosse um S a mais. Mas vejam só, o que é que eu quero dizer com essa frase, né? O homem é aquilo que come. É porque essa reflexão geralmente é interpretada em uma perspectiva materialista como uma afirmação de que nós somos apenas matéria e que os alimentos que nós ingerimos acabam se tornando parte de nosso corpo físico. Isso, de certa forma, faz sentido, isso é verdade, né? Porque parte do que comemos acaba sendo integrada ao nosso corpo físico e, por isso, o homem é realmente aquilo que come. Agora, isso vale também para as questões intelectuais. Nós somos também aquilo que consumimos intelectualmente, de modo que as conversas que travamos e os livros que lemos acabam se tornando parte de nossas mentes, de nosso repertório intelectual, de nossa visão de mundo. Assim como nós devemos ter cuidado com a alimentação, nós devemos observar também o que lemos e com quem conversamos, o que no final das contas é basicamente o mesmo, né? Tendo em vista que a leitura é uma espécie de diálogo com o autor do texto. Então vejam, se nós comermos alimentos gordurosos e não saudáveis, isso terá consequências em nosso corpo físico e resultará em doenças. De maneira semelhante, se conversarmos apenas com indivíduos que nada nos acrescentam, se lermos literatura de qualidade duvidosa ou se consumirmos conteúdo de baixa qualidade mesmo, isso terá reflexos também em nossa constituição intelectual e até mesmo em nosso bem-estar. Quando então nós buscamos o nosso lugar no mundo e nossa identidade na companhia dos melhores indivíduos que também o fizeram em outros períodos históricos, então nós estamos nos dedicando aos livros. A literatura nos permite conversar com as mentes mais brilhantes que já passaram por este planeta, de modo que não é possível substituir a leitura de certas obras pelo diálogo com nossos contemporâneos. Porque, vejam, alguns indivíduos são tão raros e especiais que só nascem a cada 4 ou 5 séculos. René Descartes afirmou que a leitura de bons livros é como uma conversa na qual os indivíduos nos revelam apenas os seus melhores pensamentos. Esta é uma vantagem dos livros sobre a tradição oral, de modo que, em nosso atual estágio civilizatório, é impossível dizer que nós podemos alcançar mais profundidade intelectual através da tradição oral do que pelo contato com os textos. Porque, vejam,
Hoje em dia, há de fato alguns gurus de internet que afirmam isso, dizendo que estão retornando aos primórdios da verdadeira filosofia ao não ter contato com textos acadêmicos ou com os clássicos da filosofia. Mas vejam, tentar repetir a história assim não passa de farsa, né, como nos ensinou o Karl Marx. Porque o grau de articulação do pensamento e rigor lógico fornecido pelos textos quase nunca pode ser alcançado através da oralidade. A transmissão do conhecimento em nossa sociedade se dá principalmente através do texto. A leitura é a principal forma de aquisição de conhecimento em nosso atual estágio civilizatório, o que torna verdadeira a seguinte paráfrase: diga-me o que lês, que te direi quem és. Vejam, não é mais diga-me com quem andas, que eu te direi quem és. Não, diga-me o que lês, que te direi quem és. Porque você é não apenas aquilo que você come, mas também aquilo que você lê. De modo que aqui encontramos uma resposta parcial à questão da identidade colocada neste episódio. Você se torna não apenas aquilo que você come, mas também aquilo que você lê, aquilo que te alimenta intelectualmente. Isso se torna parte da forma como você interpreta a si mesmo e ao mundo ao seu redor. E por que nós estamos falando tudo isso? Porque sentir-se sem lugar no mundo tem a ver com nossa identidade. Este é o tema do nosso episódio, né? Sem lugar no mundo. Isso tem a ver com nossa identidade. Se nós não sabemos quem somos, não temos lugar no mundo. E nessa busca por nosso lugar no mundo, nesta busca por nossa identidade, nós temos, infelizmente, poucos companheiros. E de tal maneira que os nossos melhores amigos já estão mortos. Eu não posso lhe dizer quem você é. Apenas você pode descobrir isso por conta própria. E nem assim é garantido que você encontrará a resposta em tempo hábil. Mas, em todo caso, pelo menos uma resposta parcial você pode levar deste episódio. Se você se sente sem lugar no mundo e buscando respostas quanto à sua identidade, você pode dizer que é um dos poucos indivíduos que realmente estão buscando seriamente por uma resposta. Você é alguém cumprindo a missão socrática do conhece-te a ti mesmo. Essa máxima filosófica conhece-te a ti mesmo estava inscrita na parede do templo de Apolo, na Grécia Antiga. E não apenas Sócrates, mas diversos filósofos antes e também depois dele se ocuparam dessa espécie de mandamento filosófico e tiraram dele diferentes interpretações. Em determinado momento na obra Fedro de Platão, Sócrates e seu interlocutor se encontram no exato local em que supostamente aconteceu o sequestro mítico de Orítia por Bóreas, e Fedro então pergunta a Sócrates se ele acreditava naquele mito. Sócrates afirma inicialmente que não admira aqueles que buscam racionalizar os mitos, dar explicações naturais à mitologia. O Sócrates diz que, embora explicações naturais sejam muito interessantes, estas exigem muito trabalho e imaginação. E como existem mitos há centenas ou milhares, tal trabalho nunca terá fim. É como o trabalho de tentar desmentir fake news. Quem se dedica a isso é uma tarefa de Sísifo, porque fake news surgem todos os dias. Então, Sócrates estava falando mais ou menos isso. Você vai tentar dar explicação racional científica a mitos, você não vai acabar nunca. Mas Sócrates continua, ele fala o seguinte, olha, o problema em se dedicar a tal tipo de tarefa não é o seu conteúdo em si, mas o fato de essa tarefa nos roubar o tempo que poderíamos estar dedicando a uma investigação muito mais importante, que é a de conhecer a si mesmo. Vejam só o que Sócrates afirma, abre aspas, uma pessoa que é cética sobre tais coisas e que tenta reduzir cada uma delas às leis da probabilidade, fazendo uso de seu enorme conhecimento, precisará de muito tempo. Agora, eu não tenho prazer em tais investigações. Sabe por quê?
Porque eu ainda não sou capaz de cumprir o mandamento da inscrição de Delfos e de conhecer a mim mesmo. É ridículo ser curioso sobre o que não me diz respeito, enquanto ainda ignorante sobre o meu próprio eu. Por isso eu digo adeus a tudo isso. A opinião transmitida pela tradição é suficiente para mim. Pois, como eu estava dizendo, eu não quero saber sobre essas coisas, mas sobre mim mesmo. Fecha aspas. O mais importante, segundo Sócrates, é dedicar seu tempo para investigar sobre si mesmo. Aqueles que compreendem a importância dessa tarefa não querem, portanto, esgotar todo o seu precioso tempo em discussões que nada acrescentam a essa busca, que são completamente irrelevantes para este propósito. Nós estaremos no caminho correto para descobrir nosso lugar no mundo a partir do momento em que também estivermos investigando sobre nós mesmos. Esta não é uma tarefa fácil, como reconhece o próprio Sócrates, mas o importante é nos dedicarmos a ela todos os dias. Então, foi este o nosso episódio de hoje, e lembrando mais uma vez, faça a sua inscrição em nosso novo curso Crítica da Religião, Feuerbach, Nietzsche e Freud. E continuam abertas as inscrições para os nossos 2 outros cursos, Introdução à Filosofia, dos Pré-Socráticos a Sartre e A Filosofia de Karl Marx, uma introdução. Os links estão na descrição deste episódio ou então em nosso site www.filosofiaepsicanalise.org. E se você considera que a internet é um lugar melhor com o nosso trabalho do que sem ele, seja um de nossos apoiadores através da plataforma Apoia-se. O link está na descrição deste episódio, ou então você pode fazer qualquer contribuição através de nossa chave Pix, que é o nosso endereço de e-mail, filosofiavermelha@gmail.com. Um grande abraço e até o próximo.